públicos, mas 0,3% de servidores. O presidente Otto Alencar, e eu quero aqui, senhor presidente Otto, fazer um apelo ao senhor. Eu quero fazer uma reflexão aos colegas. Nós temos hoje no Brasil quase 13, para ser mais preciso, são quase 13 milhões de servidores públicos, mas 0,3% de servidores públicos, ou seja, senador Omar, 25 mil funcionários públicos recebem 100 mil, 200 mil. Eu tenho casos aqui de servidor ganhando 1 milhão em um único mês. Nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, senador Amin, que determina que juízes e promotores, a cada 3 dias trabalhado, têm um de folga. Isso, na prática, ocorre o quê? Todos os juízes e promotores, senador Juramo, eles têm 1/3 a mais no salário todos os meses. E, pasmem, esse valor não entra, não incide imposto de renda, porque é verba indenizatória. Olha, eles têm 60 dias de férias no ano. E nós temos uma escala 6/1. Nós temos um salário mínimo de R$ 1.518, quando a própria Constituição diz que a União tem que instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades e da família com saúde, educação, moradia, lazer, vestuário e higiene, e nós temos esse mísero salário. Então, passou da hora do Senado enfrentar o tema dos supersalários. Muito bem, senador Contarato, muito bem. Nós temos que acabar com esses penduricalhos. E esse PL, é o 2721, de 2021, está aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça. Olha, como que nós vamos falar para um trabalhador que está aí no trabalho informal, que está a precarização da relação trabalhista, que está no sistema de uberização, que ganha R$ 1.518, como que nós vamos falar que esses juízes, com todo respeito aos magistrados e aos promotores ou qualquer outro servidor, ganham R$100 mil por mês, R$150 mil por mês, R$200 mil por mês, chegando a R$1 milhão por mês? Olha, não tem como, nós temos 220 milhões de brasileiros. Nós temos 13 milhões de funcionários públicos. A grande massa do servidor público estão nos rincões, estão ganhando um salário mínimo. Sabe quanto que é um piso de um professor que nem é pago? Qual é o piso de um enfermeiro que nós aprovamos aqui? E nós não enfrentamos o tema de combater esses penduricalhos, esses super salários. Isso fere um princípio que está no artigo 37. São princípios que regem a administração pública, um deles é a moralidade. Não tem como você falar, não tem resolução do CNJ, não tem lei ordinária, não tem nenhum ordenamento jurídico que se sobrepõe a um comportamento ético. Então, passou da hora de nós efetivamente debruçarmos sobre isso. Esse projeto é o 2721. Eu faço um apelo a todos os membros dessa Comissão de Constituição e Justiça. Vamos enfrentar esse tema dos supersalários, vamos acabar com o teto é teto. Teto é teto. O teto é R$ 46.366,19. Nada além disso. O que for além disso é supersalários. E nós não podemos compactuar com isso. Me perdoe, mais uma vez, eu não quero ofender nenhum cargo, nenhum membro do poder. Agora, nós temos que refletir. Um professor da educação básica não ganha o piso salarial. E nós temos só de ticket de alimentação para determinados servidores o valor do piso de um enfermeiro, o valor do piso do salário de um professor. Então fica aqui o meu apelo para que quem quer que esteja com esse PL coloque em pauta, que eu terei o prazer de votar para acabar com os super salários, acabar com o penduricalho. A convergência, vamos votar ele. Senador Contarato, esse projeto, ele nasceu aqui no Senado, ele foi para a Câmara e voltou agora para o Senado. Realmente o relator é o nobre senador Eduardo Gomes, é o 2721. Portanto, é importante que as lideranças, ou até o próprio do senador Eduardo Gomes, possam se manifestar. E desde que ele tenha um relatório pronto, jamais me furtarei a deixar de colocar na pauta para votação. Senhor presidente, o relatório, ele já entregou o relatório, só para... Já entregou o relatório? Não.
Ele não entregou o relatório. Mas, senhor presidente, eu quero deixar bem claro que, nesse caso, as assessorias estão falando muito e estão prejudicando a fala dos senadores. Se for para continuar, eu vou esvaziar o plenário. Isso é uma decisão que eu vou tomar. Não é possível que um senador use a palavra e dezenas de assessores fiquem conversando e dificultando, inclusive, que os senadores possam explicar aquilo que eles pensam nos seus relatórios, nas suas palavras. Então, eu vou ter muito respeito pela assessoria, sempre respeitei, mas é importante que num ambiente em que um senador ou qualquer cidadão use a palavra, quem está sem participar, silencie para ouvir. É uma coisa de questão de educação familiar, de educação escolar, e eu sempre procuro me manter quando estou ouvindo, para que as pessoas, os senadores e senadoras possam explicitar os seus pensamentos de forma clara. Eu, inclusive, determinei o pessoal da assessoria, da Polícia Legislativa, que dá aqui o apoio, para que, se continuar assim, eu vou selecionar para que entre no máximo uma pessoa por cada assessoria. E eu vejo que tem vários aqui que não são nem sequer assessores, tem pessoas da imprensa que eu respeito também, e nominar para que possa entrar e dar o silêncio necessário para que os senadores possam falar com mais tranquilidade. É um apelo que eu faço e espero que possa ser ouvido nesse sentido. Senador Ciro Nogueira. Senhor presidente, eu queria muito parabenizar o senador Comparato pelas suas palavras. Saiba que tudo o que o senhor falou aqui hoje é um reflexo da sociedade brasileira. Já passou da hora de nós enfrentarmos esse tema aqui no Congresso Nacional. Eu acredito que nenhum senador aqui não tenha sido procurado por lobby dessas corporações que querem, no fundo, é que esse debate não aconteça nessa casa. Vem com todo tipo de tese, mas o que eles querem mesmo e não têm coragem de falar é que esse tema não seja votado aqui no Congresso Nacional. Então, eu acho que nós confiamos no relatório do senador Eduardo, mas eu acho que o senhor, presidente, deveria marcar uma data, ou no mês de maio, ou no mês de abril, de abril, até o final do mês de abril, a CCJ tem que dar, eu acho que é um tempo mais do que razoável, mas não podemos empurrar isso mais com a barriga. Presidente. É uma situação que o Congresso Nacional tem que dar um encaminhamento. Então, eu faço esse apelo ao senhor, presidente. O senhor sabe que essa indignação do senador Comparato é um reflexo do que a sociedade hoje pensa, e eu espero que a gente vote ainda no mês de abril esse relatório mais do que importante para essa casa, que eu não conheço nenhum projeto que esteja tramitando aqui nessa casa mais importante do que nós enfrentarmos o tema de supersalário no nosso país. Senhor presidente, só quero aduzir... memorando, eu já tinha... Não permite só aduzir. Eu vou passar a palavra a todos... Complementar. O ministro Gilmar Mendes, na semana passada, usou a palavra desordem para a questão de salários, quer do Ministério Público, quer do Judiciário. O ministro Gilmar, o decano do Supremo Tribunal Federal, se chegou a esse nível, usou a palavra, senador Ciro Nogueira, desordem. Temos que acabar com esta desordem. O decano e o caçula também, Flávio Dini, já criticou o salário do Judiciário. Bom, pois é. Estão escritos aqui, eu vou pela ordem conceder a palavra a todos, o senador Omar Aziz, em seguida o senador Alessandro Vieira, o senador Carlos Portinho, o senador Amin, que acho que já está satisfeito, e o senador Eduardo Girão. Senhor presidente, no relatório... Agora, eu vou deixar claro de que assim que o senador Eduardo Gomes encaminhar o relatório, a matéria virá imediatamente a semana seguinte à pauta. Eu não sei quando é que ele vai entregar, mas se ele, por exemplo, entregar essa semana, eu pauto para a próxima. Então vai ser a semana seguinte a entrega do relatório. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, o problema desses relatórios é que vem a excepcionalidade da excepcionalidade da excepcionalidade. Ele vem com tanta excepcionalidade que aí fica o dito pelo não dito e se arranja o jeitinho brasileiro de se resolver esse problema. Uma outra questão que eu queria aqui discutir
com os senhores senadores e senhoras senadores, a questão da jornada de trabalho. É impossível, 40 horas, você ter uma produção e não ter uma saúde mental afetada. Imagine um professor em sala de aula 40 horas por semana, aguentando abuso, aguentando muitas vezes pessoas que querem, ameaçam. Isso em todo o setor. Não tem servidor público que sexta-feira, depois de meio-dia, trabalha. Eu quero saber quem é que trabalha. Nós aqui no Senado não trabalhamos sexta-feira à tarde. O que a gente pode é estar nas nossas bases fazendo política, mas aqui dentro do Senado Federal nós não estamos. Não, é trabalho em termos. É um trabalho gratificante, porque ninguém entra na política obrigado, a gente entra porque gosta. É diferente de uma pessoa que faz um concurso público e é necessário enfrentar dissabores dentro do serviço e tem que trabalhar 40 horas. Os países desenvolvidos hoje fazem um teste e esse teste mostrou várias questões. Melhorou a saúde mental, melhorou a produtividade e nós temos que discutir isso no Senado Federal. Não é só a questão salarial. A questão salarial é importante. Há pouco se falava de enfermeiro e tal. O governo acabou de encaminhar para cá o pedido de salário que está na Câmara hoje em relação ao engenheiro. Eu sou engenheiro civil. Nosso salário como engenheiro civil é uma brincadeira. É uma brincadeira. Então nós temos que ver, senhor presidente, essa discussão, se a gente votar aqui essa questão de salário com excepcionalidade, nós não estaremos fazendo um bem, nós estaremos fazendo um mal muito grande. Ou a gente corta o que diz a Constituição, o que está a lei, e não tem excepcionalidade em caso nenhum. A excepcionalidade da excepcionalidade a gente tem que tratar. Agora, pegar um projeto e votar e colocar aqui em torno de 40 excepcionalidades, como está hoje, aí não é... A gente está fazendo de conta que está resolvendo o problema e não estamos resolvendo problema nenhum. E uma outra debate que eu queria que os senadores e senadoras, principalmente aqueles que têm um vínculo muito grande com setores na área de educação, na área de saúde, em relação à carga horária, que é um absurdo, 40 horas por semana, qualquer trabalhador não aguenta. E isso não é uma questão de direita e de esquerda, isso é uma questão humana, de trabalho, de produtividade. Vieira. Obrigado, senhor presidente. Na mesma linha do que o senador Omar colocou, fazer uma ressalva e apelar para os seus conhecimentos médicos, presidente Otto. Presidente Otto, o apelo não é nem para o presidente da CCJ, é para o médico. O senhor sabe que tem dois desafios na medicina, né? Acertar o diagnóstico e acertar o remédio. O senador Fabiano acerta precisamente o diagnóstico. Nós temos um problema seríssimo com supersalários e temos que enfrentar esse problema. Derivando disso, nós temos um problema de desregulamentação, de invasão de competência. Como nós não concedemos aqui no Senado, PEC relatada pelo senador Eduardo Gomes, os adicionais por tempo de serviço, CNJ, CNMP regulamentaram de per si. Eles fizeram lei. E eles já recebem, e eles já pagam retroativo. Então nós temos que fazer o diagnóstico correto, vamos bem nesse ponto, mas a gente não pode errar no remédio. O 2728 é um projeto que traz 32 exceções. Então, no final das contas, ele legaliza 32 penduricalhos. Então, só para ter essa reflexão, para que a gente não vá, às vezes, numa toada de, olha, tem que resolver e acabar piorando. Porque no final de tudo, e aí já antecipo minha posição sobre o tema, presidente, a gente vai ter que avançar para cobrar do Supremo Tribunal Federal, que ordena toda a cadeia judiciária, que apresente um novo plano de cargos e salários. Não tem problema, não. Eles acham que merecem 100 mil reais por mês, que seja 100 mil reais, mas pagando imposto de renda e previdência. Porque hoje, mais de 50% do que eles recebem é supostamente indenizatório. Não paga imposto, não paga previdência, se arrastam em verbas que são autorizadas administrativamente. Alimentar retroativa, senador Laércio, em todos os estados. Então, enfrentar isso, acertando o diagnóstico e acertando o remédio, para não cometer mais uma violência contra os cofres públicos brasileiros. Agradeço a violência e passa a palavra ao senador Carlos Portinho. Senhor presidente, o senador Contarato foi muito feliz. Ele deu voz, acho que, a uma convergência que é explícita aqui
do PT ao PL, ao PP, ao Novo, ao PSD provavelmente, ao MDB, a todos os partidos. Esse projeto já foi e já voltou. Pode ser, senador Alessandro, que a Câmara tenha colocado as exceções, derrubemos, né? E se ainda não agradar, faremos outro. Mas a gente não disciplinar isso, ainda que na fase que se encontra, está sendo pior para o país. Então, acho que a partir do momento que há uma convergência, eu me disponho, inclusive, também, junto a Vossa Excelência, conversar com o senador Eduardo Gomes, que é uma pessoa razoável, do meu partido, inclusive, para que seja estabelecida uma data para a entrega desse relatório e que seja o mais breve. Até porque a regra da casa, se fosse aplicada, era a perda da relatoria, porque virou o ano. Se não tem relatório apresentado, perde a relatoria. Como eu tenho certeza que o senador Eduardo Gomes é sensível a essa matéria, ele vai entender que, sendo uma convergência de todos, deve ser apresentada. Os supersalários precisam ser votados e acabados aqui no Senado Federal. Senador Eduardo Girão. Em seguida, a senadora Zenaide Maia. Muitíssimo obrigado, presidente Otto Alencar. Quero cumprimentar aqui a eleição do nosso vice-presidente Vanderlan Cardoso nessa CCJ, comissão talvez a mais importante do Senado Federal, que eu tenho a honra de participar. Senhor presidente, eu queria parabenizar o senador Fabiano Contarato, que traz um assunto de interesse da sociedade. Dia sim, dia não, a gente vê manchetes que envergonham o povo brasileiro, que paga impostos cada vez mais altos. E essa questão do supersalário, a CCJ faria um golaço sob a sua presidência, Otto, senador Otto, para que a gente pudesse deliberar. Eu faço um apelo público aqui ao nosso irmão, querido amigo, senador Eduardo Gomes, para que traga o quanto antes esse assunto, porque poucas vezes eu vi aqui nessa casa quase que uma unanimidade no assunto. Então, quando a gente percebe isso, é porque está maduro. É um assunto que já está incomodando há algum tempo e chegou a hora de acontecer. Então, parabenizo a todos e espero que a gente possa colocar, no máximo, como disse o senador Ciro, em abril ou maio, para que possamos fazer essa deliberação para a alegria da sociedade brasileira. Muito obrigado. Tem algum senador que queira se manifestar? Senador Bagatoli. Cumprimentar aqui o presidente. Senador Contarato, eu quero dizer para você que você foi muito feliz nessa sua colocação, porque isso aqui realmente não é uma questão de sigla partidária, de partido, nada. Eu vejo no meu estado o que acontece na maioria dos estados brasileiros. Eu acho que quase que em todos os estados. É o repasse dos poderes. O problema é que está no repasse dos poderes. E isso é em todos os poderes. Não quero aqui frisar o nome dos poderes, mas todos os poderes, o repasse é muito alto. Eu vejo o que está acontecendo lá no nosso estado de Rondônia. O que está acontecendo com esse negócio do super salário é um absurdo, uma vergonha. E depois outra coisa, aí ano passado, o que aconteceu? Se aumentou-se o ICMS, senador Jaime Campos, aumentou o ICMS em 2,5%, de 17 foi para 19,5% o ICMS, para cobrir os gastos dos poderes. Aí é que está errado toda essa situação. Por isso que nós precisamos chegar num limite nessa situação desse super salário, a menos que se discuta, se for esse teto for baixo, que se aumente esse teto. Agora, não que continue essa situação de pirundicalhos igual nós temos hoje no Brasil. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, senador veneziano. Vossa Excelência, falar. Não, presidente, todas essas falas, elas se afunilam em torno da preocupação comum do colegiado, principalmente quando há 15 dias o CNJ se pronunciou e enquanto nós não nos pronunciarmos, nós haveremos de continuar a ter valores estabelecidos, não por aqueles, e no caso Parlamento, Câmara e Senado, deveriam fazer.
que Vossa Excelência bem o disse, sabemos do compromisso e do comprometimento de fazer com que essa proposta seja debatida, mas que nós cheguemos ao senador Eduardo Gomes para sensibilizá-lo à apresentação, porque, afinal de contas, dá-se a entender que nós cruzamos os braços circunstancialmente e convenientemente. Isso não é bom para o parlamento. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra à senadora Augusta Brito para fazer leitura do projeto de lei.